Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, diz assim a palavra de Deus. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor norteie o nosso entendimento nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos capacite e expanda o nosso entendimento para que nós possamos compreender qual a Tua vontade para nós, a Tua direção, aquilo que o Senhor quer que nós façamos a partir daqui. Fale ao nosso coração pela Tua Palavra. Esse é o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A primeira lição que nós inauguraremos a Escola do Discípulo nesse novo formato, ela chama-se, na verdade é uma pergunta. A primeira lição tem por título: o que é um discípulo de Jesus? E aí nós vamos ver nessa noite que ser discípulo de Jesus não é ocupar um cargo na igreja, mas é viver debaixo do senhorio de Cristo, seguindo com toda a vida. Para a gente começar a escola do discípulo, nada melhor do que a lição de número 1, ser o entendimento do que significa um discípulo. O que de fato é ser um discípulo de Jesus. E aí a gente tem algumas implicações nesse texto de Mateus 4 que nós lemos. Nós vemos aqui no texto de Mateus 4, versículos 18 a 22, pelo menos 3 marcas fundamentais do que significa verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Nós vamos ver que ser discípulo de Jesus, que discípulo é aquele que foi chamado em primeiro lugar. Ser discípulo de Jesus é ser chamado por Jesus. Depois nós vamos ver que ser discípulo de Jesus é ser aquele que segue Jesus, não basta ser chamado, mas também tem que segui-lo. E em terceiro e último lugar nós vamos ver que discípulos de Jesus são aqueles que são transformados por Ele. A ideia é que no fim dessa lição, todos nós saibamos, à luz das Escrituras, que ser discípulo de Jesus é ser chamado, responder com fé e obediência e passar a viver em contínua transformação no processo de assemelhamento a Jesus Cristo, que é o nosso mestre por excelência. Para a gente começar a refletir sobre o que significa ser um discípulo de Jesus, ou o que é um discípulo de Jesus, nós precisamos primeiro corrigir uma grande confusão que as pessoas fazem nos dias de hoje. Algumas pessoas entendem ainda nos dias de hoje que discípulo é ser uma espécie de supercrente, uma categoria superior, reservada somente para aqueles que são mais comprometidos. Não. Alguns são crentes, alguns são seguidores, mas poucos são discípulos. Discípulos são os mais próximos. Discípulos é uma espécie de categoria mais elevada, enquanto outros são simplesmente simpatizantes da fé. O Novo Testamento vai conceituar discípulo para nós, em nenhum momento fazendo essa divisão entre discípulos e simpatizantes, ou discípulos e seguidores. O que nós vamos ver no Novo Testamento o tempo todo é sendo chamado de discípulos, essa nomenclatura discípulo, dada a todos aqueles que pertencem ao grupo de seguidores de Jesus. Então nós vamos ver no decorrer das Escrituras, e propriamente dito no Novo Testamento, que discípulo é aquele que vem até Jesus no relacionamento para se obter a vida eterna. Discípulo é todo aquele que vai até Jesus
reconhecendo a Jesus como seu Salvador e reconhecendo Jesus como Deus, Senhor da sua vida. Todos aqueles que entram no caminho de seguir a Deus, de seguir a Jesus como seu Salvador e Senhor, todo aquele que faz esse percurso, a ele é dado o título, a nomenclatura no Novo Testamento de discípulo. Por isso que a primeira lição da escola do discípulo precisa começar com essa pergunta mais básica possível: o que significa ser um discípulo de Jesus? Antes de nós falarmos sobre liderança, antes de nós falarmos sobre serviço, antes de nós falarmos sobre ensino e cuidado de pessoa, é preciso nós entendermos a resposta a essa pergunta com clareza bíblica. É isso que Mateus 4, versículos 18 a 22 vai fazer para nós, nos mostrando essas três marcas fundamentais do que significa ser um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, a primeira marca fundamental de um discípulo de Jesus é que discípulo é todo aquele que foi chamado a ser discípulo por Jesus. Aqueles que devem receber o título, a nomenclatura, o vínculo a esse nome discípulo é, em primeiro lugar, aquele que foi chamado por Jesus. Olha o que diz o texto bíblico. Versículos 18 e versículos 21 diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Versículo 21 diz assim: indo adiante, Jesus viu outros dois irmãos. E disse Jesus: sigam-me. Disse Jesus: sigam-me. A primeira marca para alguém se identificar como discípulo de Jesus, ou o primeiro significado para alguém se identificar como discípulo de Jesus, é que em primeiro lugar essa pessoa foi chamada por Jesus. O discipulado nunca começa com iniciativa humana, o discipulado sempre começa com a iniciativa do próprio Cristo. Não é João e Tiago, não é André e Pedro que decidem por vontade própria procurar um mestre para si. O texto é claro em dizer, nos versículos 18 e versículo 21, que Jesus vê os seus primeiros discípulos. É Jesus quem vai atrás de Pedro e André. É Jesus quem vai atrás de Tiago e João. É Jesus quem primeiro lhes dirige a palavra. Jesus, em primeiro lugar, faz um chamado. O discipulado nasce na iniciativa de Jesus e nunca daqueles a qual são alvo do discipulado. Em primeiro lugar, isso corrige uma visão muito comum dos nossos dias, que é achar que o discipulado nasce de uma espécie de desempenho espiritual. Aqueles que por decisão própria chegaram à conclusão que servir a Jesus é mais vantajoso, tem mais lucro a longo prazo, fizeram o cálculo e o custo, então, por decisão humana, por parte da razão, do intelecto, chegaram à conclusão de que precisavam de Jesus, foram até Jesus. Você pode perceber essa decisão ou esse equívoco na expressão popular que nós usamos de eu aceitei a Jesus. Esse eu aceitei a Jesus carrega por detrás da expressão o entendimento de que sempre é o discípulo que toma o primeiro passo em relação ao mestre. Somos nós que temos que chegar à conclusão de que nós temos que aceitar a Jesus como que se Jesus estivesse perdido e nós tivéssemos o encontrado. Quando na realidade bíblica e no contexto a qual nós estamos inseridos, nós vemos o tempo todo de que quem está perdido nessa história toda somos nós e é Jesus quem nos encontra. Na verdade, quem tem o poder de determinar todas as coisas é Jesus e quem tem que nos aceitar é Ele, não nós a Ele. Por isso nós precisamos começar pelo princípio correto do discipulado, que o discipulado não parte do primeiro passo dos seres humanos, mas o discipulado nasce da iniciativa de Cristo de querer chamar pessoas para caminhar com Ele. O discipulado, meus irmãos, não nasce do mérito de alguns em desejar seguir a Jesus, em fazer uma escolha melhor do que os outros que não fizeram,
em ele ser melhor do que o outro, porque ele escolheu um caminho da salvação e o outro escolheu o caminho da perdição. Nós aprendemos aqui com o chamado de Jesus a esses 4 irmãos, que não somos nós que escolhemos esse caminho, mas ele quem nos escolhe em primeiro lugar. Jesus vê os irmãos à beira da praia. Jesus vê os irmãos lançando redes e outros guardando as redes. É sempre Jesus que toma a iniciativa para, em primeiro lugar, se relacionar e convidar aqueles para o caminho do discipulado para com ele. Isso aqui para nós é uma verdade muito preciosa. O discipulado nunca nasce da autossuficiência, mas sempre nasce da graça. Nunca nasce do primeiro passo humano ou da iniciativa dos seres humanos, mas sempre nasce da iniciativa de Deus. O discipulado nunca começa em nosso mérito de ir até Cristo, mas sempre começa da misericórdia dele de vir até a gente. A formação espiritual, em primeiro lugar, essa caminhada a qual nós chamamos de discipulado, em primeiro lugar, nunca é um projeto de autoaperfeiçoamento. Porque eu vi que eu tenho pecado, eu vi que eu não sou o melhor que tem, eu vi que eu não mereço muita coisa, então eu procuro Jesus. Não é essa a verdade bíblica que o Novo Testamento traz para nós. O que o Novo Testamento traz para nós sempre é que o discipulado começa não da nossa iniciativa, mas sempre da iniciativa de Deus de vir até a nós. O discipulado é sempre Deus no centro e nunca o homem no centro. E nós podemos tirar 3 lições do chamado de Jesus ao discipulado. Primeiro, que o chamado ao discipulado sempre é pessoal. Jesus chama pelo nome. Os discípulos de Jesus têm nome. É Simão, é André, é Tiago, é João. O Evangelho nunca trata discípulos como conversões em massa. O discipulado é sempre um chamado pessoal. Os discípulos de Jesus possuem nome. Jesus não lida com conversões em massa, Jesus lida com vidas reais. Jesus chama o Mateus, Jesus chama a Marilda, Jesus chama a Aline. Os discípulos de Jesus têm nome e eles nunca vêm a Jesus naquele chamado em massa. Não precisa ir muito longe para vocês perceberem, vocês já devem ter visto algumas práticas que generalizam o chamado de Jesus, geralmente com grandes multidões, onde há um grande número de pessoas, e as pessoas dizem: olha, Jesus está te chamando hoje, e se você quer responder esse chamado de Jesus, venha aqui à frente, levante a sua mão, e aí eles fazem a contagem, são dezenas, centenas e milhares de pessoas. Isso não é o discipulado, pelo menos não o discipulado bíblico, o discipulado de Jesus. Jesus nunca chama essa quantidade de pessoas, ele nunca chama essa massa de pessoas. Jesus sempre chama os seus discípulos num chamado pessoal. Jesus chama indivíduos. Eu creio muito que Jesus trata individualmente com cada pessoa, porque é no chamado individual que as pessoas são confrontadas. E naquele chamado pessoal as pessoas têm a noção da realidade a qual elas estão respondendo. Geralmente quando nós fazemos essas cruzadas no objetivo de alcançar números em massas, a maioria daquelas pessoas que vão ali na frente, naquela tomada de decisão por emoção, na maioria das vezes elas não têm lugar para ir, para serem cuidadas, para serem congregadas ou para serem discipuladas. Vamos fazer o dia do evangélico aqui na cidade de Mesquita e vamos contemplar aqui ter uma multidão de gente aqui na cidade de Mesquita, e quando no final daquele evento nós vamos fazer um apelo em massa. Quem quiser Jesus, vem aqui à frente e nós vamos fazer a contagem, 100, 200, 300 pessoas para Jesus. Olha que maravilha! Hoje Jesus salvou 300 pessoas. Será que salvou mesmo? Vamos pegar o nome dessas pessoas. Um ano depois, vamos saber aonde essas pessoas estão congregando. Vamos saber a que rebanho essas pessoas se reuniram, qual é o pastor a qual está cuidando dessas pessoas e qual discipulado, quem é o seu discipulador, a que relacionamento ela foi inserido no caminho com Jesus. E nós vamos ver que o resultado
ele é muito menor do que nós gostaríamos que fosse. Porque o discipulado ele não acontece dessa maneira generalizada, o discipulado não acontece nesse sentido geral que as pessoas acham que ele pode acontecer. O discipulado de Jesus sempre acontece de maneira pessoal. Jesus te chama pelo nome, Jesus te chama de maneira individual. Jesus tem um projeto e um plano de discipulado para você intimamente. Mas em segundo lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é sempre gracioso. Os discípulos não são escolhidos para serem discípulos porque eles eram mais espirituais do que outros. Os discípulos não são chamados para serem discípulos porque eles eram mais santos do que outros. Os discípulos não são chamados para serem discípulos porque eles tinham alguma coisa mais valiosa, alguma moral, algum mérito maior do que os outros. Nada disso. Os discípulos são chamados para serem discípulos porque Jesus decidiu chamá-los para serem discípulos. No meio do mar, ali, à beira do mar da Galileia, ali havia muitos pescadores, muita raça de gente trabalhando, todo tipo de pessoa que podia estar envolvido ou receber aquele chamado, mas apenas 4 homens naqueles dias ouviram o chamado de Jesus, a saber, Simão, André, Tiago e João. Por que só os 4 foram chamados ao discipulado? Será que eles eram mais espirituais do que outros? Será que eles eram mais morais do que outros? Será que eles eram mais da família? Eram mais pessoas honestas? Será que eles tinham mais a lei de Deus no seu coração? Nada disso. Não há mérito no chamado gracioso de Cristo. Não há critérios no chamado gracioso de Cristo. Não há seres mais espirituais ou bondosos do que outros para receberem o chamado gracioso de Cristo. Cristo, quando chama de maneira graciosa. Ele não chama aqueles que merecem mais, aqueles que são mais bondosos, aqueles que têm uma moral mais elevada. Ele chama a todos de maneira graciosa, e todos que ele chamam não são melhores do que outros a qual ele não chama. Mas em terceiro lugar, o chamado de Cristo para aqueles que são chamados também é um chamado autoritativo. Jesus não só vê, Jesus não só escolhe para chamar, mas Jesus dá uma ordem: sigam-me. Ele não dá uma sugestão: olha, baseado no futuro a qual vocês têm aí, na empreitada que vocês têm de pescadores, e baseado naquilo que eu tenho para oferecer, o projeto de carreira que eu vou oferecer para vocês, vocês podem calcular aí e chegar à conclusão que me seguir é melhor, então vocês podem vir até depois de mim. Jesus não faz isso. Jesus não apresenta plano de carreira, Jesus não oferece um projeto do futuro. Jesus chega e dá uma ordem: sigam-me. E aquela ordem precisa ser obedecida. O discipulado começa quando Cristo deixa de ser apenas uma opção dentre as outras a qual eu tenho, mas passa a ser reconhecido como única possível opção, quando eu reconheço nele Senhor e Salvador da minha vida. É triste pensar que as pessoas hoje ainda tratam Cristo como uma possível opção. Olha, você tem Jesus, você tem a igreja, você tem o caminho do discipulado para você se aproximar de Deus e viver um relacionamento com Ele. Mas aí você tem outras opções. Na terça-feira, por exemplo, no encontro dos pequenos grupos, você pode ter uma outra opção de fazer uma caminhada, de ir para um entretenimento, de dar um passeio com a família, de assistir um filme. Você tem outras opções. E aí você tem que fazer um cálculo se você está disposto mesmo a escolher o tempo com Jesus em detrimento aos outros tempos a qual você poderia ter. Não, eu vou usar o meu tempo aqui para me estudar na faculdade, eu vou usar o meu tempo aqui para me dedicar a horas extras no trabalho, eu vou usar o meu tempo aqui para dedicar ao meu filho e à minha família. A faculdade, o trabalho, a família, é tudo muito importante, mas elas não podem tomar o lugar de Jesus em primeiro lugar. Em outra passagem, Jesus vai dizer assim: aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Jesus está invertendo os valores, Jesus está colocando Ele como prioridade, Jesus está estabelecendo os princípios a qual devem ocupar as prioridades da nossa vida. Primeiro Jesus, primeiro Senhor, primeiro aquilo que nós devemos dar a Ele, depois as outras coisas assim vão segui-lo.
Jesus não pode ser somente uma opção dentre as opções a quais nós temos. Jesus tem que ser reconhecido como o Senhor e a única opção possível dentro daquilo a qual nós temos. Quando Jesus diz, siga-me, os pescadores não fazem cálculo, deixa eu ver aqui se dá para me seguir a Jesus, ou se vai ser melhor eu continuar aqui na minha empresinha, na minha microempresa de pesca e venda de peixes. Os outros trabalhavam para o pai, eles não eram nem os donos do negócio, eles eram funcionários do pai. Deixa eu ver se o meu pai aqui tem um plano de carreira para mim melhor do que Jesus está oferecendo. Deixa eu ver se é lucro mesmo seguir Jesus e não seguir aqui no plano de carreira do meu pai, porque depois eu que vou assumir a empresa mesmo, então eu serei o empresário. Não há opção de resposta no chamado de Jesus. Ele diz assim, olha, sigam-me. E imediatamente os discípulos, ou os possíveis discípulos, largam as redes, largam os barcos, largam o pai para trás e respondem ao chamado, porque entenderam naquele momento quem estava chamando. E essa, na verdade, é a maior decisão que nós precisamos fazer. Porque se o pastor chama para um culto na quarta-feira à noite, eu vou pensar se eu vou ou não, porque o pastor cheio de defeito, o pastor cheio de falha, o pastor fala coisa que não devia. Na quarta-feira à noite eu não vou ir lá ouvir o pastor, não, basta só domingo à noite. Agora, se você entender que quem está chamando não é o pastor que fala bobagem, o pastor que fala o que não devia, o pastor que peca como não deveria, mas se você entender que quem está chamando você para o relacionamento é Cristo, e aí quem é Cristo para você? Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele é Deus te chamando para o relacionamento, é Ele entregando diante de você um chamado ao qual é necessário você romper com todas as outras prioridades e dar prioridade da sua vida a Ele. É a esse caso que você tem que perceber ou responder a quem você está respondendo. Eu estou largando tudo para seguir a Jesus, ou eu estou largando tudo para seguir só mais um projeto? Eu estou largando tudo para seguir a Jesus, Deus, o Salvador, ou estou largando tudo só para seguir mais um Messias por aí? Eu estou largando tudo para seguir a Jesus, ou estou largando só para mim ir na igreja frequentar mais um evento? Você precisa responder essa pergunta: quem é que está te chamando para largar tudo e segui-lo? Porque se fosse só mais um pastor, mais um líder religioso, só mais um guru espiritual, talvez não valha a pena mesmo você largar tudo e ir atrás dele. Mas se você chegar à conclusão de que esse quem está chamando, siga-me, é o próprio Deus encarnado, a qual detém todo o poder sobre a vida e sobre a morte, e Ele está te chamando para ir atrás dele e seguir todo o seu caminho, então você não tem opção de responder não. Porque se é Deus que está chamando, muda toda a proposta que Ele está fazendo. Se é o Senhor que está chamando, nós não temos nem que pensar em responder esse chamado. Se é Deus em quem está nos convocando para segui-lo, nós deveríamos colocá-lo como prioridade sobre todas as coisas, e todas as outras coisas, a família, o trabalho, a faculdade, todas essas coisas que são importantes, deveriam estar subordinadas ao chamado que Ele fez especificamente para você. Primeira característica de um discípulo de Jesus é ser chamado por Ele. A minha pergunta que fica para você nessa noite é: você ouviu Ele te chamando? Você tem certeza que Ele te chamou? Você tem clareza do dia do chamado, aquele dia que o chamado aconteceu? Porque se você não tiver, eu entendo. A maioria das vezes que você escolhe outra coisa do que aquele que te chamou. Mas vamos para a segunda característica? Porque discípulo de Jesus não é só aquele que recebe o chamado, mas discípulo de Jesus também é todo aquele a quem segue Jesus com toda a sua vida. Ouvir o chamado de Jesus é uma coisa, segui-lo com toda a sua vida é outra coisa. Olha o que Jesus diz àqueles homens que estavam à beira do caminho, à beira do mar da Galileia. Jesus não só vê, mas Jesus diz: sigam-me. Por que Jesus dá essa ordem de segui-lo? Porque o discipulado não é apenas uma conclusão intelectual. Não, eu olhei, vi que ele é bom,
parece que é Deus, faz coisas que só quem tem Deus com ele pode fazer, então intelectualmente dá para entender que ele tem alguma coisa de Deus. Não é assim que alguns escribas falaram com ele: olha, mestre, eu sei que tu és mestre, porque só dá para fazer o que você faz se Deus estiver com ele. Então eu sei que Deus está com você agora. Se eu estou disposto a segui-lo com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, com todos os meus recursos, aí já é outra coisa. Porque nós podemos chegar à conclusão racional de que Jesus foi um cara muito importante mesmo. Jesus foi um cara aí que marcou a história, dividiu a história em antes dele e depois dele. Jesus é um cara que até hoje as pessoas falam muito dele. Há um livro acerca dele que é o livro mais vendido em toda a terra. Não, Jesus é um cara muito bacana. Tudo que Jesus fazia parece que era muito, muito bom, né? Parece que era um homem de muito coração. Mas ainda assim é possível chegar a essa conclusão intelectual e não entregar a sua vida por inteiro a Ele. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque é muito possível nós chegarmos à conclusão de que Jesus é uma boa opção, um bom modelo moral, um bom padrão de vida para nós segui-los e frequentar alguns lugares onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus, mas ainda assim não termos entregue tudo da nossa vida em subordinação ao primeiro ponto, que é ser chamado e dedicar tudo a Ele. O discipulado não é apenas receber informações sobre Jesus, porque qualquer um que vier aqui todos os domingos vão receber um monte de informação sobre Jesus. Mas o discipulado é, depois de receber essas informações, tomar a decisão com o coração de caminhar seguindo por qualquer coisa que ele faça, por qualquer lugar que ele vá, por qualquer decisão que ele tome para mim. O discipulado não é simplesmente entender que Jesus nos chama, o discipulado é atender esse chamado e entregar tudo quando ele nos chama. Você pode ter ouvido o chamado, você pode ter vindo a voz que te chamou esse chamado, mas ainda não ter entregue tudo como ele te exigiu naquele chamado. E isso mostra para nós uma ruptura muito grande no texto. O próprio texto mostra para nós. Mostra onde, pastor? Quando os discípulos largam tudo para trás para seguir a Jesus. Simão e André largam a sua microempresa, trabalhavam para si próprio, deixam os barcos para lá, fecham a porta da empresa, passa cadeado e diz: essa empresa hoje não funciona mais. E começa a seguir a Jesus. Tiago e João despede do pai: muito obrigado, pai, sucesso na tua empresa, agora eu não vou ser funcionário mais, agora eu vou ser seguidor de Jesus. A sucessão da empresa, procure outro. Sei que o senhor estava caminhando aí para me entregar a empresa e aposentar, mas aqui, agora eu vou colocar outros planos, eu tenho uma outra prioridade, alguma coisa surgiu como maior prioridade do que, infelizmente, a sua empresa. Ou a minha empresa, propriamente dito, que seria no futuro como herança. Aqui a ruptura é muito clara, eles deixam tudo para trás. Não quer dizer que todo discípulo tem que fazer isso. Não, agora que eu aceitei Jesus, eu tenho que pedir demissão do meu emprego. Agora que eu aceitei Jesus, eu tenho que largar aquela mulher ou aquele homem. Agora que eu segui, nada disso. Isso significa que quando nós aceitamos o chamado de Jesus, todas as outras coisas precisam ser reorganizadas pelo chamado que nós aceitamos. Quando Jesus se torna a prioridade, quando Jesus se torna o centro de todas as coisas, aquilo que nós tínhamos como centro da nossa vida precisa se tornar periférico, precisa orbitar em volta de Jesus. Porque se nós vivíamos para o nosso trabalho, agora o nosso trabalho serve a Jesus. Se nós vivíamos em prol da nossa família, agora a nossa família serve a Jesus. Se nós vivíamos em prol dos nossos filhos, agora os nossos filhos também têm que servir a Jesus. Porque toda a nossa vida foi reorganizada, tudo aquilo foi reordenado, todas as nossas prioridades foram submetidas a uma única prioridade: seguir e servir a Jesus. Porque Jesus não exige nada menos do que isso, meus irmãos. Jesus não aceita ser dividido. Jesus e a faculdade, Jesus e o emprego, Jesus e o marido, Jesus e a esposa, nada. Jesus não aceita ser dividido. Ele não divide o trono do coração com ninguém.
E aí cabe a nós decidirmos. Eu estou disposto a colocar Jesus acima de todas as coisas mesmo? Eu estou disposto a servir a Jesus, subordinando a Ele todas as coisas da minha vida mesmo? Será que eu não estou mais preocupado com o meu projeto de aposentadoria, com o meu projeto de carreira, minha profissão, mais preocupado com a minha família, estar bem sucedido, meu filho fazer a faculdade, do que às vezes estar mais preocupado que a minha família inteira servindo a Jesus? Não sei. Examine o seu coração e avalie as suas prioridades. Olhe para dentro de si e veja o que ocupa o trono do seu coração. Responda nessa noite verdadeiramente ao chamado de Jesus. Você está disposto a colocar tudo abaixo de Jesus? O Bonhoeffer vai dizer no seu livro Discipulado que muitas pessoas conseguem admirar a Jesus, mas admirar não é suficiente, é preciso segui-lo. Não precisa ir muito longe na internet que você vai ver que algumas pessoas têm Jesus como modelo de vida, um padrão moral a ser seguido, um cara bacana. Uma frase muito famosa por aí, né? Jesus é até legal, o que estraga é o fã-clube. As pessoas acham que Jesus é um cara legal, as pessoas acham que Jesus foi uma pessoa muito bacana, que fazia bem para as pessoas, que só ensinava o amor, é uma pessoa admirável, até respeita a pessoa de Jesus, mas segui-lo, se submeter aos ensinamentos dele, dedicar a minha vida a promover aquilo que ele promovia, não, aí eu estou fora. Bonhoeffer vai dizer que essa graça que atrai no sentido de admirável, que torna Jesus admirável, mas não torna Jesus Senhor a ponto de ser seguido, é uma graça barata, a qual é capaz de me fazer admirá-lo, é capaz de me fazer respeitá-lo, mas não é capaz de me fazer dobrar-se diante dele, a me fazer me render diante dele, a me fazer dedicar toda a minha vida a ele e a sua missão. E aí nós precisamos entender que a segunda marca de ser um discípulo de Jesus não é só ouvir o seu chamado, porque quando ele chama você pode até ver, mas a partir desse chamado você precisa dar uma resposta, e a resposta é largar tudo e segui-lo. Como eu disse, largar tudo aqui no sentido de prioridade, desprender-se de todas as coisas, não colocar todas as coisas como centro da sua existência, mas reorganizar todas as coisas em volta de Jesus. E nós podemos aprender isso em 3 lições. Primeiro, que seguir Jesus, meus irmãos, significa mais do que admirá-lo. Muitos se emocionam quando ouvem falar de Jesus, mas poucos se submetem a Ele como deveriam se submeter. Admirar Jesus como um grande homem, como um grande filósofo, um grande pensador, alguém que só promovia o amor, não basta. Ser discípulo de Jesus é obedecer a Jesus a tudo aquilo quanto ele implica. Seguir a Jesus, em segundo lugar, exige renúncia. Todo discipulado verdadeiro vai envolver perdas, rearranjos, submissão. Porque o meu sonho, o meu plano, o meu emprego, a minha família, o meu projeto, deixa de ocupar o trono das minhas vontades, dos meus desejos, e Cristo passa agora a governar. E quando nós assumimos essa missão, esse compromisso de Cristo ser o centro de todas as coisas, nós precisamos estar cientes do que isso implica. Cristo vai nos tirar de alguns lugares, Cristo vai nos mudar algumas atitudes, Cristo vai fazer nós pararmos de frequentar determinados círculos, Jesus vai nos exigir o rompimento de certas amizades, vai exigir transformação em determinados comportamentos, Jesus vai nos realocar algumas coisas que nós tínhamos como prioridades. Por isso que responder ao chamado que ele faz não deve ser feito de maneira precipitada, emocionada, no calor da emoção. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, a pessoa vai porque está emotiva, porque o louvor tocou no coração, porque a palavra foi bem empregada, mas ela não fez o cálculo dos custos,
ela não decidiu verdadeiramente assumir os prejuízos que aquela decisão iria causar. Porque às vezes vai causar a perda de um emprego mesmo, às vezes vai causar a ruptura de alguns relacionamentos, às vezes vai causar as exclusões de alguns âmbitos sociais. Você está disposto a isso? Você está disposto a perder o seu serviço do que aceitar fazer algum trambique lá que não glorifica Jesus? Você está disposto a perder uma amizade, um benefício, por não negociar algumas coisas que podem negar a fé em Jesus? Seguir ao Jesus pode nos custar muito caro, e seguir a Jesus vai nos exigir que nós renunciemos a algumas coisas, a algumas vontades. Mas a terceira lição de seguir a Jesus aqui, é que seguir a Jesus é um caminho contínuo. É um caminho contínuo porque o caminho de seguir a Jesus não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um amadurecimento que vai acontecendo ao longo da caminhada. Ninguém amadurece do dia para a noite, meus irmãos. Nenhum discípulo está pronto do dia para a noite. O chamado de Jesus é imediato, mas a formação do discípulo, o chamado do discipulado é agora. A decisão é tomada instantaneamente. Mas a formação do discípulo, ela é progressiva, ela é dia após dia, ela é um melhoramento do próprio discípulo, a qual Jesus promove em nós. Ao discípulo requer que ele prossiga aprendendo, ele prossiga caminhando, mesmo tropeçando, mesmo sendo corrigido, é sendo corrigido que ele vai crescendo a cada dia. O discípulo tropeça, mas continua caminhando. O discípulo pisa fora do caminho, mas é corrigido e continua caminhando. O discípulo pode cair no decorrer do caminho, mas ele é levantado para continuar caminhando. Estar no caminho não nos isenta das quedas, mas permanecer no caminho é o que nos fará formarmos como discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus? Pare só de o admirá-lo e comece a render tudo aos pés dele. Quer ser um discípulo de Jesus? Esteja disposto aos custos que isso pode te custar. Quer ser um discípulo de Jesus? Continue. Custe o que custar, continue. Porque discipulado é um caminho e não somente um ato. Terceira e última característica do discipulado é que o discipulado não é só para aqueles que foram chamados por Jesus. O discipulado não é só para aqueles que seguiram a Jesus em toda a sua vida, com toda a sua vida, mas o discipulado também é para aqueles que estão sendo transformados por Jesus para participar da sua missão. Quando Jesus vê os discípulos e resolve chamá-los, ele não diz apenas, sigam-me. Ele diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A frase completa nos mostra que o discipulado não é apenas só a resposta humana de seguir, de responder ao chamado. Mas o discipulado é, em primeiro lugar, ou acima de tudo, a ação poderosa de Cristo, nos transformando à medida que nós caminhamos com Ele. O mesmo Senhor que chama, sigam-me, é o Senhor que transforma, eu os farei pescadores de homens. Como nós precisamos aprender isso aqui, meus irmãos? O alvo do discipulado não é simplesmente aprender lições acerca do mestre, mas o alvo do discipulado é participar do processo enquanto o mestre nos forma. O discipulado não depende apenas dos nossos esforços, embora exija uma resposta de segui-lo, de entregá-lo, de dedicar toda a vida. O discípulo precisa responder ao chamado, mas acima de todas as coisas, o discipulado depende da obra contínua do próprio Jesus operando na vida do discípulo. Não somos nós que somos transformados em pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes,
Jesus diz: eu os farei pescadores de homens. A transformação daquilo que você era para aquilo que você será é feita por Ele. Não é você que se torna pescador de homem, não é você que se transforma em pescador de homem, não é você pela sua habilidade, pelo seu aprimoramento, pelo seu autoaperfeiçoamento, que um dia vai se tornar um pescador de homem, nada disso. É Cristo quem opera em nós a transformação daquilo que nós éramos naquilo que nós seremos. Sigam-me e eu os farei pescadores de homem. O processo da transformação naquilo a qual eu tenho para vocês é operado exclusivamente por mim. E esse é o formato do discipulado. Esse é o objetivo do discipulado: tornar o discípulo a imagem do discipulador enquanto ele caminha com ele. Jesus é, por excelência, um pescador de homens. E o que ele está fazendo é chamar pescadores de peixes para caminhar com ele e serem transformados a pescadores de homens. Ou seja, o discipulado não é nada mais, nada menos do que um convite para que o discípulo caminhe com o discipulador, e no caminho ele vai se tornando cada vez mais parecido com o seu próprio discipulador. E quem é o discipulador por excelência? O próprio Cristo. É a Ele a qual nós estamos sendo forjados, é a imagem dele que está sendo impressa, impregnada, moldada e lapidada em nós, à medida que nós caminhamos mais perto dele, mais tempo nós passamos com ele, mais a sua imagem nós estamos nos tornando e mais transformado nós estamos sendo por ele, porque quem transforma é ele, não nós. Nós precisamos entender que o discipulado é tratado como esse processo tanto relacional quanto reprodutivo. Não tem como caminhar com Jesus só 1h30 no domingo à noite. É impossível. Nós precisamos nos envolver no discipulado, caminhar com o discipulador o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo nós passarmos olhando para o nosso discipulador, mais nós seremos imitadores daquele a qual nós observamos. Mais moldados nós seremos, mais transformados à imagem dele nós seremos. Quanto mais próximos nós estivermos do discipulador, mais parecidos com ele nós nos tornaremos. Por isso que não dá para se relacionar com ele somente uma vez na semana. Não dá para segui-lo somente 1h30 num dia entre 7 dias da semana. Não dá para ser aprimorado, aperfeiçoado, transformado, na medida que ele deseja que nós sejamos, se relacionando com ele esporadicamente. É por isso que nós precisamos buscar o nosso relacionamento com ele todos os dias, o máximo de tempo possível. E o discipulado não é só relacional, mas também é reprodutivo. Porque à medida como nós nos relacionamos, nós reproduzimos aquilo que ele faz com a gente. Porque se ele está nos formando à imagem dele, nós estamos formando outras pessoas à nossa imagem, porque nós estamos sendo formados à imagem dele. Não é isso que Paulo diz? Imitem a mim. Ele não diz imitem a Cristo. E nós gostamos de dizer isso, né? A igreja, desculpa a igreja é falha. Não olha para a igreja, não, olha para Cristo. Como se tivesse como separar. As pessoas só verão Cristo à medida qual nós demonstrarmos para ela. E aí é onde nós caímos. É aqui aonde nós falhamos miseravelmente. Nós achamos que nós podemos nos isentar da responsabilidade de sermos os Cristos que as pessoas estão vendo. E nós podemos dizer, eu não valho nada mesmo não. Eu sou cheio de defeito. Eu sou assim mesmo. Mas olha para Jesus e vai lá para a igreja. Não, meus irmãos. A pessoa não vai olhar para Jesus porque ela não sabe quem é Jesus. Ela não está vendo Jesus. Ela não conhece Jesus. Mas como que ela vai conhecer Jesus? Através de você, porque você disse que conhece. Você fala tanto dele. Você só anda com Jesus na boca. E aquela pessoa vai ver Jesus ou vai conhecer Jesus à medida a qual você aparenta Jesus para ela.
E é por isso que a nossa responsabilidade aumenta nesse exato momento. Porque o chamado do discípulo não é olhe para o meu mestre e não olhe para mim. O chamado do discípulo é olhe para mim enquanto eu estou olhando para o meu mestre. Diga às pessoas que estão à sua volta, olha, não olhe para Cristo não, você nem sabe quem é Cristo. Cristo só tem algumas coisas que é escritas sobre ele, ninguém vê a Cristo de verdade. A única maneira que tem de você conhecer a Cristo, meu irmão e minha irmã, é olhando para mim. E à medida que vocês olhem para mim, à medida que eu estou mais próximo de Cristo, é que Cristo será formado de maneira reprodutiva. Quanto mais próximo de Cristo nós estamos, mais parecidos com Ele nós somos, e mais pessoas verão Cristo em nós, sendo forjadas a nossa imagem, como nós estamos sendo forjados à imagem dele. Você quer fazer vários discípulos de Jesus? Você quer ver essa igreja cheia de discípulos de Jesus? Seja você o Jesus a qual elas têm que ver. E aí a pergunta que fica é, se depender de nós, do nosso testemunho, da nossa responsabilidade, daquilo que nós aparentamos, que tipo de Jesus as pessoas vão conhecer? Será que é um Jesus que consegue atrair? Será que é um Jesus que consegue ser revelado a eles como Deus ensinou a ponto deles segui-los? Será que quando nós chamamos uma pessoa para ter um estilo de vida parecido com o nosso, será que elas querem ter o estilo de vida da gente? Ah, não, a minha vida é assim mesmo. Elas não vão olhar para Jesus. Elas vão olhar para você. E aí, será que elas vão dizer, não, eu quero ter uma vida como a dele, eu quero ter uma vida como a dela, então eu vou seguir a ela, na medida que ela siga a Jesus. Esse é o chamado ao discipulado. Esse é o caminho do discipulado. Nós fazemos os nossos próprios discípulos de Cristo. Imitem a mim, na medida que eu imito a Cristo. E assim nós vamos fazendo, assim como Ele fez conosco, na medida que eu olho para Cristo e sou formado à imagem dEle, outros são chamados a olharem para mim e serem forjados à minha imagem. Essa é a regra do discipulado, essa é a maneira como o discipulado funciona, é assim que Jesus quis fazer. E aí nós precisamos aprender 3 lições finais aqui. Em primeiro lugar, discipulado é transformação. Não há discípulo que tenha sido chamado, que tenha respondido ao chamado, e que não esteja, pelo menos, iniciado o processo da transformação. Pastor, como saber que eu sou um discípulo? Você foi chamado? Fui. Você resolveu segui-lo? Fui. Você começou a perceber transformação na sua própria vida? Comecei. Muito bem, você, muito provavelmente, é um discípulo de Jesus. Discipulado é transformação porque Jesus é quem diz, eu os farei. Jesus chama o discípulo da maneira que ele está, mas Jesus não deixa o discípulo permanecer da maneira como ele está. Jesus transforma ele, Jesus trabalha nele, Jesus confronta ele, até que ele amadureça conforme a sua imagem. O chamado não é só um chamado para segui-lo, o chamado é um chamado para ser transformado enquanto segue. Você pode ter ouvido o chamado, você pode estar tentando segui-lo, mas não está sendo transformado. E se você não está sendo transformado, duvide do seu chamado, duvide da sua caminhada, porque muito provavelmente você não está seguindo Jesus. Aquele que chama, traz consigo, e aqueles a qual ele traz consigo, ele transforma. Não existe discipulado sem chamado. Não existe discipulado sem seguimento na caminhada. Não existe discipulado seguindo na caminhada sem transformação. Agora, a grande pergunta que fica para nós é: Jesus nos chama para segui-lo e para Ele nos transformar enquanto seguimos, para quê? Qual é o objetivo de eu entrar nesse tal discipulado? Para que eu preciso passar por esse caminho de segui-lo e ser transformado? Por causa da missão. O discipulado nos chama, o discipulado nos transforma
para nós fazermos alguma coisa, para nós alcançarmos um objetivo. E esse objetivo é a missão daquele que nos chamou. Ele diz: eu os farei pescadores de homens. Vocês irão pescar outros homens. Vocês irão trazer outras pessoas. E a missão de trazer outras pessoas está incluída no discipulado. Porque o discipulado é incluir outras pessoas naquilo que Jesus está fazendo no mundo. Você não foi chamado só para seguir a Jesus. Você não foi chamado só para ser transformado por Jesus. Você foi chamado para trazer outros de fora para seguir e ser transformados por Jesus. Primeiro nós somos chamados, enquanto seguimos somos transformados, enquanto somos transformados somos convidados a chamar outros para o chamado, e essa cadeia vai se perpetuando à medida que nós seguimos e somos transformados, convidamos outros para seguir e ser transformado. E esse que foi convidado, à medida que segue e é transformado, convida outro, e assim, de maneira infinita, o Evangelho vai se expandindo de um em um até alcançar todos os povos da terra. Por isso que o discipulado não é só transformação, o discipulado também é missão. Você é transformado para pescar homens. Você é transformado para convidar outros discípulos. Você é transformado para trazer e fazer mais discípulos. Por isso que em terceiro lugar o discipulado é multiplicação. Porque desde o início, na caminhada do discipulado, quando você aceita o chamado para ser um discípulo, você já começa encarregado de uma dinâmica expansiva. Não, pastor, mas eu respondi o chamado ontem. Muito bem, teve um que respondeu o chamado hoje. Você já pode caminhar com ele. Isso é discipulado. Se você respondeu ao chamado hoje, tem alguém que não respondeu o chamado ainda. Então você agora, a partir de ter entrado no caminho do discipulado, tem a responsabilidade de trazer aquele que não está no caminho do discipulado. Jesus não forma discípulos ou seguidores para a estagnação. Não, eu estou seguindo a Jesus. Não, eu estou no caminho. Não, eu estou sendo transformado. Mas a grande pergunta é, você está sendo transformada para quê? Para se tornar santa, virar um objeto e te colocar na parede? Você está sendo transformada para quê? Para ser um exemplo de mãe, um exemplo de pai, um exemplo de pessoa, para as pessoas idolatrarem a sua imagem? Você está sendo transformada para quê? A resposta está aqui. Nada mais, nada menos do que para a missão de que Jesus está fazendo no mundo. Nós não estamos sendo transformados para sermos mais bonzinhos, embora a transformação implique ser melhor. Nós não estamos sendo transformados para sermos tornados santos, embora a transformação nos santifique cada vez mais. Nós não estamos sendo transformados para sermos um padrão moral de sociedade, embora a transformação nos melhore moralmente. Mas o objetivo final da transformação é nós cooperarmos com Jesus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Nós somos transformados para a missão, nós somos transformados para a multiplicação, nós somos transformados para a propagação daquilo que Ele nos confiou, nos deu e nos chamou para que nós façamos com outros. Por isso, meus irmãos, ser discípulo de Jesus implica essas três características. Nós precisamos entender que um dia fomos chamados por Jesus. Ele nos escolheu e não nós a Ele. No dia que Ele nos chamou, nós respondemos a esse chamado seguindo com toda a nossa vida. Tiramos todas as prioridades, deixamos todos os nossos projetos de lado e vivemos com um único e definitivo projeto, o reino de Deus. E em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus é ser transformado à medida em que nós participamos do seguimento dele no caminho. Transformados para quê? Para participarmos da sua missão, a qual ele está fazendo no mundo.
A pergunta inicial dessa lição é: o que é um discípulo de Jesus? E o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22, nos responde com essas três características. Ser discípulo, em primeiro lugar, é ser chamado. Ser discípulo, em segundo lugar, é segui-lo com toda a vida. E ser discípulo, em terceiro lugar, é ser transformado enquanto nós obedecemos a esse chamado. Transformados para a missão, transformados para a multiplicação, transformados para levar aquilo a qual Ele nos entregou e confiou. Porque o discípulo é aquele que é discipulado e discipula ao mesmo tempo. Ele é um discípulo de um discipulador e é encorajado a ser discipulador de um outro possível discípulo. Aqui, meus irmãos, começa a nossa jornada. Aqui começa a nossa caminhada como discípulo nessa escola. A escola do discípulo começa aqui. Reconhecendo que é Jesus quem nos chama, Jesus quem nos forma e Jesus quem nos envia. Todo aquele que foi verdadeiramente alcançado pela voz de Jesus, ouviu a voz do bom pastor, atendeu ao chamado daquele que nos chamou e respondeu não apenas com palavras, mas com toda a sua vida, com todo o seu coração, com todas as suas ações, esse sim pode ser chamado de um discípulo de Jesus. Mesmo que você não esteja perfeito, mesmo que você esteja caindo em seus pecados, mesmo que você esteja cambaleando na caminhada, Jesus te considera um discípulo. Não porque você é bom, porque você é melhor do que o outro, porque você merece mais do que o outro, não. Porque Ele decidiu te contar, ou contar você como discípulo. E agora que você está no caminho do discipulado, você é encorajado nesse caminho, levar outros para o caminho. Nós somos discípulos em formação, mas faz parte da formação do discípulo discipular outros. Enquanto nós vemos como Ele faz com a gente, nós fazemos com os outros. Na medida que nós enxergamos a imagem dEle, somos chamados a refletir a imagem dEle para os outros. Esse é o caminho do discipulado. Isso é o que significa ser um discípulo de Jesus. Que cada um de nós possamos sair daqui nessa noite com convicção de que nós somos discípulos. Com convicção de que nós ouvimos o seu chamado. Com convicção de que nós respondemos com a nossa vida, com todas as áreas da nossa existência ao seu chamado. E com convicção de que nós não estamos prontos, nós não estamos formados, mas nós estamos sendo transformados à medida que nós seguimos Ele por esse caminho. E enquanto nós estamos sendo transformados, nós estamos participando da missão, porque Ele não precisa que nós estejamos prontos para fazermos a missão. Enquanto Ele nos torna pronto, nós participamos da missão. Participar da missão também é uma ferramenta que Ele usa para nos prontificar, para nos transformar, para nos moldar a imagem e semelhança dEle. Porque no final, o objetivo de todo discipulado é: quanto mais perto nós nos aproximamos dEle, mais parecidos com Ele nós nos tornemos, porque é isso que Paulo fala. Enquanto nós ainda não atingimos a estatura de varão perfeito, prossigamos para o alvo. Qual que é o alvo? Jesus Cristo, o perfeito homem, o homem padrão, o modelo a ser seguido. E quanto mais nós caminharmos com Ele, mais parecidos seremos. Deixamos de ser aquilo que éramos, estamos sendo transformados naquilo que seremos. Como seremos? A imagem de Cristo. Ele é o varão perfeito. Ele é o padrão a ser alcançado. Ele é a imagem a qual nós estamos sendo moldados. E como que nós vamos chegar lá, pastor? Através do discipulado. Ouvindo o seu chamado, seguindo com obediência e sendo transformado enquanto nós somos seus seguidores. Amém?